É assim que a gente disfarça o suor aqui em Paris. Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e nesse dia 10 de outubro foi a estreia mundial do livro novo do John Green, Tartarugas Até Lá Embaixo. Eu tava esperando muito esse lançamento e fiquei bem feliz porque depois desse sucesso gigantesco que foi A Culpa é das Estrelas, o John Green ele teve uma certa crise criativa, ele chegou a dizer que não sabia se algum dia ia conseguir escrever alguma coisa à altura, mas felizmente ele conseguiu e hoje eu tô aqui pra falar desse livro, então já deixa seu like no vídeo e vamos lá seguir essa espiral. Tartarugas Até Lá Embaixo conta a história da Asa Holmes, uma garota de 16 anos que sofre do transtorno obsessivo compulsivo, também chamado de TOC. Isso faz com que ela frequentemente se sinta imersa em um turbilhão de pensamentos incontroláveis. Além disso, a Asa também é órfã de pai, e quando ela tinha 11 anos, ela participou de um desses acampamentos americanos, e esse era para crianças que tinham perdido algum dos pais, e aí ela conheceu lá nesse acampamento o Davis, mas a Asa e o Davis eram mais para conhecidos do que amigos, eles não chegavam a conversar muito. Um dia a Asa tá na escola e descobre que o pai do Davis, que é um empresário bilionário, desapareceu no dia em que ele ia ser preso por denúncias de corrupção, e a empresa tá oferecendo $100 mil para quem tiver alguma informação. A princípio a Asa não dá muita bola, mas aí a melhor amiga dela, que é a Daisy, chega e fala assim: cara, olha só, você conhece o menino, que é filho do cara, então vai lá falar com ele, vamos ver o que a gente pode fazer pra gente ganhar essa recompensa. A partir daí a Asa vai se reaproximando do Davis, ao mesmo tempo em que ela sempre tem que lidar com os problemas que o TOC traz pra ela. O John Green é muito bom em ser o tipo de escritor que ele é. E eu tô falando isso por dois motivos, duas características que eu acho que são grandes virtudes da escrita do John Green. A primeira é que ele consegue manter o texto leve enquanto coloca várias reflexões filosóficas ali. Eu tô falando de filosofia de verdade, tá? Porque filosofia é uma palavra que meio que na boca do povo acaba perdendo o significado. Mas, por exemplo, uma questão que aparece logo no início do Tartarugas Até Lá Embaixo, que atravessa o livro, é a questão da existência ou não do livre-arbítrio. Se, por exemplo, você for ler um livro que eu acho muito bom, chamado Uma Breve Introdução à Filosofia, do Thomas Nagel, você vai ver que o livre-arbítrio é um dos grandes mistérios da filosofia. O Nagel fala de 9 grandes mistérios, e o mistério é justamente uma questão que não pode ser solucionada, nem pode ser desfeita, mas sobre a qual a gente pode criar muitas teorias. E tratar disso num livro para jovens, como o John Green fez, é de certa forma incentivar os jovens a pensarem sobre isso, a desenvolverem um raciocínio filosófico. O livro também traz várias reflexões sobre as relações entre as pessoas na nossa época contemporânea, trazendo opiniões que fogem do senso comum. E essa coisa de trazer essas reflexões filosóficas e contemporâneas também é uma característica que eu percebi em A Culpa das Estrelas. Outra coisa muito importante para me fazer dizer que o John Green sabe o que está fazendo e faz isso muito bem. O texto dele é muito compartilhável. É um texto simples, mas que não deixa de ser bonito, e tem várias frases com as quais as pessoas podem se identificar e podem tirar daquele contexto e vai continuar fazendo sentido. No quesito de ser compartilhável, não adianta de nada você ter um texto maravilhoso, mas que não tenha trechos pequenos que façam sentido por si só. Porque para o leitor é muito mais fácil compartilhar uma ou duas frases do que um parágrafo inteiro. E é claro que o John Green pensa nisso. Só de você ler o texto, você vê que ele tem uma preocupação com isso. E são frases que falam sobre temas universais, para que uma grande quantidade de leitores consiga se identificar. O segredo é fazer com que nós, leitores, com que a gente consiga achar que aquilo faz sentido para as nossas próprias vidas. O John Green consegue fazer isso muito bem. Esse livro coloca algumas críticas sociais que são manifestadas pela Asa como narradora e por outros personagens, principalmente através de diálogos. Eu achei muito legal o John Green aproveitar essa influência que ele tem, sobretudo no público jovem, para tratar dessas questões. E o John Green ele é um cara muito inteligente, ele é engajado com essas questões políticas e sociais. Você pode ver isso, por exemplo, no canal dele, que ele tem com o irmão dele, Hank, que é o canal Vlog Brothers. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Assim como A Culpa das Estrelas dá uma visibilidade humanizadora, vamos dizer assim, para o câncer, mostrando o cotidiano de adolescentes que vivem com essa doença, Tartarugas Até Lá Embaixo mostra o cotidiano de uma menina que dessa vez tem um transtorno mental, que é o TOC, que é uma doença que o próprio John Green tem, tanto que por isso e por outros motivos o John Green afirma que Tartarugas Até Lá Embaixo é o livro mais pessoal que ele já escreveu. Então as descrições das manias da Asa e dos pensamentos dela, inclusive a própria forma como os pensamentos parecem vir
que são representados através de um texto meio corrido, meio tudo ao mesmo tempo. Se você ler, você vai perceber, vai entender o que eu tô querendo dizer. Essas descrições aproximam o leitor da vivência daquelas situações e fazem a gente entender melhor a cabeça de alguém que sofre desse transtorno. Enfim, o livro é muito imersivo, ele é bem engraçado em vários pontos, principalmente com a Daisy, que é uma personagem muito engraçada. Tem várias referências ao mundo nerd, pop e também à literatura clássica, também tem bastante poesia ali. Eu gostei de como as situações foram se desenvolvendo, gostei do desfecho que elas tiveram. Na minha opinião, essa história de Tartarugas Até Lá Embaixo é muito melhor do que a história de A Culpa é das Estrelas. Os personagens também são muito melhores, na minha opinião. Eu gostei bastante do livro, eu super indico. É uma leitura muito agradável, não só como entretenimento, mas também trazendo alguma coisa ali pra gente refletir. Principalmente se você for adolescente, que é, na verdade, o público-alvo desse livro. Se você quiser comprar o livro, tem um link aqui na descrição desse vídeo, então clica lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui tem vídeos sobre livros toda semana. Então se inscreve aí pra você receber mais conteúdo, deixa um like no vídeo e até a próxima!